2, 1. Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós falaremos sobre as equações exponenciais. Primeiramente, o que é uma equação exponencial? Uma equação é uma igualdade onde nós temos uma incógnita, ou seja, uma letra que eu quero descobrir o seu valor, para que aquela igualdade ela seja válida. Essa igualdade, essa equação, ela será chamada de equação exponencial quando essa nossa incógnita estiver no expoente de uma potência, cuja base ela é positiva e diferente de 1, como nós iremos tratar daqui a pouquinho. Ou seja, uma equação exponencial, escrevendo isso que nós acabamos de conversar, é uma equação do tipo uma determinada base que eu vou chamar de A, elevado a uma certa expressão, vou chamar de x1, mas eu não preciso ter necessariamente uma variável, uma incógnita. Eu posso ter uma expressãozinha, por exemplo, 2x mais 1, como nós vamos conversar mais para frente nos nossos exemplos, igual a uma base A elevado a x2. Isso quando a nossa base A é um número positivo, ou seja, um número maior do que zero, e também um número diferente de 1. Correto? Então, essa que é a ideia de uma equação exponencial. Bom, se eu tenho uma equação exponencial desse jeito, ou seja, eu tenho duas potências, uma de cada lado da nossa igualdade com a mesma base, eu posso simplesmente ignorar a nossa base e igualar os nossos expoentes. Isso porque, quando você observa a expressão a elevado a x como uma função, ou seja, uma função f de x igual a elevado a x, essa nossa função, a função exponencial, ela é uma função injetora, ou seja, números diferentes do nosso domínio possuem imagens distintas. E desse modo, quando você coloca a igualdade a elevado a x1 igual a elevado a x2, nós estamos dizendo que a função f do x1 é exatamente igual à função f do x2. E aí, como a função exponencial a elevado a x é uma função injetora, isso só ocorre quando x1 é exatamente igual a x2. Traduzindo isso em uma linguagem mais prática, toda vez que nós temos a equação exponencial a elevado a x1 igual a elevado a x2, eu posso esquecer a base A dos dois lados e simplesmente igualar os nossos expoentes. x1 é igual a x2. Tá? Numa linguagem bem simplesinha e bem prática. Tudo bem? Vamos conversar em cima de exemplos? Então, olha só. O primeiro exemplo que eu quero apresentar a vocês é essa função, essa equação que você vê na sua tela. 2 elevado a x igual a 32. A primeira coisa importante é nós nos recordarmos que 32 é a mesma coisa que 2 elevado a quinta. Então, nós vamos ter que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quinta potência. Mas por que 32 é 2 à quinta? Então, vamos fazer um rascunho aqui. Olha só. Eu pego 32, eu posso fatorar 32 dividido por 2, eu sei que é igual a 16, que dividido por 2 é igual a 8, dividido por 2 é igual a 4, dividido por 2 é igual a 2, dividido por 2 é igual a 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é 2 elevado à quinta potência. E aí, observando isso, nós temos aqui uma equação exponencial, onde ambos os termos estão na base 2. Como nós acabamos de conversar, eu posso esquecer essa nossa base 2 e simplesmente garantir que x, que é o primeiro expoente, é igual a 5, que é o nosso segundo expoente. Portanto, o conjunto solução dessa nossa primeira equação vai ser o número 5. Tudo bem? Vamos fazer mais alguns exemplos? Olha só. O segundo exemplo que eu quero fazer com vocês é a equação 3 elevado a x igual a 0. Repara que agora, diferente do 32 que nós fizemos no exercício anterior, eu não consigo fatorar o zero.
E aí, se nós começarmos a pensar, 3 elevado a que número vai dar zero? Isso aí, nenhum número, né? Por que nenhum número? Vamos dar uma lembrada no gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x. Esse que está na tela agora. Como nós já conversamos na nossa aula sobre funções exponenciais, quando eu faço esse gráfico, a nossa função ela fica cada vez mais perto aqui do zero, cada vez mais perto aqui do eixo x, sem nunca chegar a encostar nesse eixo x. Ou seja, nós vimos que o eixo x é a assíntota dessa nossa função. E desse modo, 3 elevado a nenhum número vai dar zero. Ou seja, quando eu olho para essa equação, eu sei que não existe nenhum número real que vai satisfazer essa nossa igualdade. E, portanto, eu vou dizer que o conjunto solução da nossa equação vai ser igual a vazio. Certo? Mais um exemplo é esse aí. É a equação 5 elevado a x igual a menos 1. Então, mais uma vez, eu não vou conseguir fatorar o menos 1. E se eu começo a tentar pensar, 5 elevado a que número vai dar menos 1? Difícil, hein? Então, vamos mais uma vez lembrar da nossa função exponencial. O gráfico da função f de x igual a 5 elevado a x é esse aí. Desse modo, numa análise exatamente igual à que nós fizemos na função 3 elevado a x, você pode observar que, conforme eu vou diminuindo o valor do x, a nossa função fica cada vez mais perto do zero, só que ela nunca vai chegar a encostar no zero, porque o eixo x, mais uma vez falando, é a assíntota da nossa função. Se ela nunca vai chegar no zero, ela nunca vai chegar a ultrapassar também o zero. Então, 5 elevado a x jamais vai ser um número negativo. Desse modo, mais uma vez, se nós temos a função 5 elevado a x, como ela nunca vai ser negativo, a equação 5 elevado a x igual a menos 1, ela não possui nenhuma resposta. Então, o nosso x não pertence aos reais e, desse modo, pela segunda vez seguida, eu tenho que o nosso conjunto solução também vai ser igual a vazio. Tudo bem? Agora, você pode se perguntar por que a minha base ela deve ser positiva e diferente de 1. Então, eu vou passar alguns exemplos interessantes aqui a vocês. Repara o seguinte, vamos supor que a minha base seja igual a 0. Então, se nós temos aqui a nossa expressão 0 elevado ao cubo, eu sei que isso aqui vai dar 0. É exatamente igual a 0 elevado à quinta, que também vai ser 0. E aí, eu não posso garantir que o 3 e o 5 são iguais. Isso é meio que um absurdo. Tá? Mas 3 ele é diferente de 5. Ou seja, se a minha base é 0, eu não posso cortar 0 dos dois lados e igualar os meus expoentes. A mesma coisa acontece com o número 1. Então, se você colocar 1 elevado à quarta, eu sei que ele vai dar 1. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que 1 elevado à sexta, que também vale 1. Mas, obviamente, nós não podemos garantir que o 4 ele vai ser igual a 6. Na verdade, o 4 é diferente de 6. Ou seja, nós chamamos de equação exponencial as equações onde a minha variável, onde a minha incógnita está no expoente de uma potência cuja base é positiva e diferente de 1, justamente para que eu possa garantir que, sendo a base de ambos os termos números iguais, eu posso ignorar minha base para poder igualar os nossos expoentes. Tudo bem? Então, fazendo um breve resuminho do que nós conversamos até aqui, quando nós temos uma equação exponencial, eu vou fatorar o máximo possível os nossos termos para que nós consigamos ter potências com a mesma base em cada um dos termos da nossa igualdade. Aí eu posso esquecer a nossa base e somente igualar os expoentes. Porém, quando um dos termos for 0, eu sei que não vai existir, e quando for um número negativo também eu sei que não vai existir. Como exemplo 2 e 3, que nós acabamos de conversar, estão ilustrando. Agora, para que a gente possa caminhar para algo mais interessante, eu quero fazer uma sequência de exercícios onde nós precisamos usar outras técnicas para resolver as nossas equações exponenciais. O primeiro exercício é esse aí. Essa equação,
ela apareceu no vestibular da EPICAR de 2020. Parte do exercício era esse, na verdade. Então, nós temos meio elevado a menos 2x ao quadrado mais 8x mais 3 igual a 128. Então, como nós acabamos de conversar, eu tenho que tentar deixar ambos os termos na mesma base. Então, eu vou simplesmente observar e lembrar um pouquinho das nossas propriedades de potências para poder resolver essa questão. Então, para começar, meio, eu sei que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, teremos que 2 elevado a menos 1 elevado a menos 2x ao quadrado mais 8 vezes x mais 3 é igual a 128, é 2 elevado à sétima potência. Né? Eu posso fatorar para descobrir isso aí. Consegui deixar ambos os termos na mesma base. Agora, o que eu posso fazer, antes de sair cortando as minhas bases, é lembrar que aqui eu tenho uma potência de outra potência. Uma das propriedades de potência que nós conversamos, eu sei que vai dizer que eu posso manter a base e multiplicar os expoentes. Menos 1 vezes menos 2x ao quadrado é 2x ao quadrado. Menos 1 vezes 8x é menos 8x. E menos 1 vezes 3 é menos 3. Isso aqui é igual a 2 a 7. Agora sim, não tenho mais nenhuma outra operação, só tem uma potência de cada lado com a mesma base, eu posso esquecer a nossa base e simplesmente igualar os expoentes. Então, 2x ao quadrado menos 8 vezes x menos 3 é igual a 7. Uma equação do segundo grau, que para poder resolvê-la, primeiramente eu vou deixar ela igual a zero, então 2x ao quadrado menos 8x, menos 3 menos 7 é menos 10. E como normalmente nós gostamos de trabalhar com números menores, eu vou simplificar todo mundo por 2. Então, nós vamos ter que x ao quadrado menos 4 vezes x menos 5 igual a zero. E aí eu posso, por exemplo, fazer Bhaskara. O delta é b ao quadrado menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes a vezes c. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 5 vai ser mais 20, ou seja, o delta é 36. Bom que tem uma raiz exata, mas não significa dizer que eu sou obrigado a ter raiz exata. Então, o nosso x vai ser igual a menos b, menos com menos mais 4, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, nós vamos ter as costumeiras duas raízes. 4 mais 6 é 10, dividido por 2 é 5. Ou então, 4 menos 6 é menos 2, dividido por 2 é igual a menos 1. Então, o conjunto solução dessa nossa equação vai ser o menos 1 e o 5. Nós temos duas raízes, correto? Uma segunda equação bastante interessante é essa aí. Equação encontrada no vestibular do Mackenzie 2019. Eu tenho a raiz de índice x menos 1 de 3 elevado a 2x mais 1 igual a 3 elevado a 3x menos 1. Eu tenho realmente bases iguais, só que essa raiz aqui me atrapalha um pouquinho a vida nesse início de exercício. O que eu posso fazer para poder começar a resolver minha questão é me recordar que eu posso transformar uma raiz em uma potência de expoente fracionário. Então, essa raiz que está no termo da esquerda, ela pode ser traduzida como 3 elevado, o de dentro vai em cima, o de fora vai embaixo, igual o termo da direita, deixa quieto. 3 elevado a 3x menos 1. Continuando, consegui deixar ambos os termos na mesma base, esquece as nossas bases, apenas iguala os nossos expoentes. Então, 2x mais 1 por x menos 1 é igual a 3x menos 1. Isso aqui é uma proporção, eu posso simplesmente multiplicar em cruz. Nós vamos ter que x vezes 3x é 3x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, menos 1 vezes 3x, menos 3x, menos 1 vezes menos 1 é mais 1, isso aqui é igual a 2x mais 1. Estou, mais uma vez, percebendo que é uma equação do segundo grau. Então, vamos deixar ele igual a zero. 3x ao quadrado, não tem ninguém semelhante a ele. Menos x, menos 3x é menos 4x.
menos 2x vai ser menos 6x, e 1 menos 1 vai ser igual a 0. É uma equação do segundo grau incompleta. Desse modo, ao invés de usar Bhaskara, eu posso simplesmente colocar o 3x em evidência. Se eu colocar ali em evidência, vai ficar 3x que multiplica x menos 2 igual a 0. E, se nós temos uma multiplicação igual a 0, significa dizer que um dos termos vale 0. Então, o 3x é igual a 0, ou então, o x menos 2 é igual a 0. Se 3x vale 0, passo 3 dividindo, né? Eu sei que o x é igual a 0. E se o x menos 2 vale 0, eu sei que o x é igual a 2. Portanto, nosso conjunto de solução, mais uma vez, é o x igual a 0 ou o x igual a 2. Beleza? Um terceiro exercício, saindo dos vestibulares, é esse aí. Questão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a IFSU, lá de 2015. Então, nessa questão, você pode perceber agora que nós temos uma série de potências somando ou subtraindo. Como todas elas têm o expoente x, somando ou subtraindo um número, eu posso utilizar o fator comum em evidência para simplificar o meu exercício. Para colocar em evidência, o mais fácil é usar o menor expoente. Não está errado colocar outro expoente. Mas se você colocar, por exemplo, 3 elevado a x em evidência, vão aparecer frações e muita gente tem dificuldade em trabalhar com frações. Então, eu prefiro colocar o 3 elevado a x menos 4 em evidência, porque x menos 4 é o menor dos nossos expoentes. E desse modo, se eu fizer isso, nós vamos ter 3 elevado a x menos 4, coloca em evidência. E aí, ó, do x menos 4 para o x, tem que subir 4 unidades. Então, isso aqui é 3 elevado a quarta. Menos, do x menos 4 para o x menos 1, tem que subir 3 unidades. Então, aqui é 3 elevado ao cubo. Do x menos 4 para o x menos 3, tem que subir uma unidade. Então, isso aqui é 3 elevado à primeira, que é o próprio 3 mesmo. E do x menos 4 para o x menos 4, não tem que subir nada. Ou seja, 3 elevado a 0, eu sei que é igual a 1. Agora, para quem ficou meio confuso, o que eu fiz? Sempre que nós fazemos fator comum em evidência, para descobrir quem é que vai sobrar, por assim dizer, dentro dos nossos parênteses, o que nós fazemos é a divisão do termo que estava lá pelo termo que eu coloquei em evidência. Então, como uma divisão de potências, conserva a base que é o x e simplesmente vai subtrair os nossos expoentes. Ou a mesma coisa numa outra linguagem, se eu fizer aqui a distributiva, eu preciso encontrar exatamente os mesmos termos que nós tínhamos. E no lado direito, eu sei que isso aqui vai ser igual a 56. Ou seja, 3 elevado a x menos 4 vezes. Agora, vamos lá. Eu sei que 3 à quarta, vou fazer aqui bem pequenininho, depois vou apagar, é igual a 81. Eu sei que 3 ao cubo é igual a 27. Então, olha só. 81 menos 1 é igual a 80. Menos 27 mais 3 vai ser igual a menos 24. 80 menos 24 é igual a 56. Muito bem, né? 56 mais 4 é 60, com 20 é 80. Então, isso aqui vai ser igual a 56, igual a 56. O 56 que está multiplicando, ele pode passar dividindo. Ou seja, nós vamos ter que 3 elevado a x menos 4 é exatamente igual a 56 por 56, que é 1. Agora, 1. 3 elevado a que número vai dar 1? Muito bem. É a mesma coisa que 3 elevado a 0, não é verdade? Qualquer número não nulo elevado a 0 sempre vai dar 1. Então, você pode observar que lembrar das propriedades das potências é fundamental na resolução das nossas equações exponenciais. Conseguir ambos os termos na mesma base, esqueço aqui a base, e teremos, então, que o x menos 4 é igual a 0. Portanto, x é igual a 4. E esse vai ser o único termo do nosso conjunto solução. Correto?
A penúltima equação que eu preparei para conversar com você é essa aí, vinda diretamente da Cefet de Minas Gerais, na prova de 2013. Se você observar essa equação, a primeira coisinha que precisa chamar sua atenção é que nós temos um 9 elevado a x e aqui um 3 elevado a x. Ou seja, as bases são diferentes. Mas, pensando um pouquinho, você consegue se lembrar que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Ou seja, essa expressão é a mesma coisa que 4 não, né? 3 vezes 3 elevado a x elevado ao quadrado, que é o 9 elevado a x, menos 10 vezes 3 elevado a x, mais 3 igual a zero. E desse modo, você consegue perceber que o 3 elevado a x aparece aqui duas vezes, fazendo uma pequena mudança de variável. Então, se nós chamarmos o nosso termo a de 3 elevado a x, a nossa equação vai ser 3 vezes a ao quadrado, menos 10 vezes a, mais 3 igual a zero. Ou seja, através de uma mudança de variável, eu consigo transformar uma equação exponencial com bases diferentes em uma equação do segundo grau que eu sei fazer, por exemplo, por Bhaskara. Então, o nosso delta, menos 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes 3 é menos 12, vezes 3 vai ser menos 36. E 100 menos 36 costumava ser 64. Desse modo, o nosso A, cuidado que a variável da equação é o A, né? Vai ser menos 10, que é mais 10, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Ou seja, os nossos valores de A são 10 mais 8, que é 18, dividido por 6, 3, ou então 10 menos 8, que é 2, dividido por 6, que é igual a 1/3. Só que toma cuidado, eu achei os valores do A. Não é essa a variável da minha equação, a variável era o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me lembrar que o A é 3 elevado a x. E desse modo, como meu primeiro valor possível de A era 3, eu tenho que 3 elevado a x é igual a 3. Ou seja, já está na mesma base, eu posso esquecer as nossas bases e descobrir que o primeiro valor possível do x é 1. Como o meu segundo valor do A é igual a 1/3, e o A é 3 elevado a x, eu sei que 3 elevado a x é igual a 1/3. E aí, eu tenho que me lembrar que 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1, porque o menos do expoente vai inverter a nossa base. E aí, esquecendo mais uma vez aqui as nossas bases, afinal, elas são iguais, eu sei que o x é igual a menos 1. E desse modo, o nosso conjunto solução desse penúltimo exercício é formado pelos elementos menos 1 e 1. Correto? E o último exercício que eu preparei para vocês é essa questão aí. Uma questão bem antiguinha, é uma questão de 1997, que caiu na prova do Mackenzie. É uma questão interessante, porque, se você observá-la, nós temos 3 potências com bases diferentes. E diferente da questão anterior, onde nós tínhamos o 9 e o 3, aqui você não consegue perceber 3 ao quadrado e 3 à primeira, para nós tentarmos fazer diretamente uma mudança de variável. Porém, essas 3 bases, elas possuem uma propriedade interessante. Olha só, se você observar aqui o 9, sabemos que o 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Se você observar o 25, sabemos que 25 é 5 elevado ao quadrado. E sabemos que 15 é igual a 3 vezes 5. Ou seja, se você observar, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e 3 vezes 5. Se você tem uma equação exponencial com essa cara, com essa questãozinha das bases, nós temos um truquezinho bastante interessante que eu vou apresentar a vocês e durante a resolução você vai entender o porquê. Eu vou escolher uma dessas bases que estão ao quadrado, ou seja, ou 3 ao quadrado ou 5 ao quadrado, e vou dividir todos os termos por essa base ao quadrado. No meu caso aqui, eu vou escolher o 5 ao quadrado. Então, vou dividir todo mundo pelo 25 elevado a x. Apagando esses rabiscos, nós vamos ter o seguinte.
O primeiro termo vai ser dividido por 25 elevado a x. O segundo termo vai ser dividido também por 25 elevado a x. E o terceiro termo vai ser, mais uma vez, dividido por 25 elevado a x. Eu sei que eu posso fazer isso porque 25 elevado a x nunca vai ser igual a zero. E aí, em que isso aqui vai me ajudar? Calma um pouquinho. Olha só que interessante. No primeiro termo, ó, o 9 e o 25 estão elevados a x. Então, eu sei que eu posso reescrever esse primeiro termo como 3, que multiplica 9 25avos, elevado a x. No segundo termo, eu sei que o 15 e o 25 também estão elevados a x. Então, eu posso simplesmente escrever a fração 15 25avos elevado a x. E no terceiro termo, ó, 25 elevado a x dividido por ele mesmo vai dar 1 vezes 2 é igual a 2. Não parece que resolveu muita coisa, mas já existe uma luz no final do túnel. Por quê? 15 25avos eu posso simplificar por 5. Então, se nós fizermos essa simplificação, ó, 3, deixa quieto 9 25avos elevado a x. 15 dividido por 5 é 3. 25 dividido por 5 é 5. 3 quintos elevado a x igual a 2. E agora, olha só que interessante. 3 quintos elevado a x elevado ao quadrado é 9 25avos elevado a x. Na verdade, ó, 3 ao quadrado vale 9 e 5 ao quadrado eu sei que vale 25. Desse modo, eu posso mudar a minha variável. Ó. Eu posso chamar o meu A de 3 quintos elevado a x. E aí nós vamos ter que 3 vezes A ao quadrado menos A. Já vou deixar o 2 para o outro lado, menos 2 igual a zero. Uma equação do segundo grau, onde o delta, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 3 é menos 12, vezes menos 2 vai ser mais 24. Então, o nosso delta é igual a 25. E, portanto, ó, A, que é a nossa variável da equação do segundo grau, é igual a 1, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2 vezes 3, que é 6. Ou seja, nós vamos ter que o nosso A, 1 mais 5 é 6, dividido por 6 é 1. Ou então, 1 menos 5 é menos 4, dividido por 6 vai ser igual a menos 2 terços. Descobri os valores do A. Só que eu não quero A, eu quero X. Então, vou me lembrar que o A é 3 quintos elevado a X. Então, ó, se o A vale 1, significa dizer que 3 quintos elevado a X é igual a 1. E 3 quintos elevado a que número vai dar 1? Isso aí, é elevado a zero, porque qualquer número não nulo elevado a zero sempre vai ser igual a 1. E se nós colocarmos 3 quintos elevado a x igual a menos 2 terços, assim como nós conversamos anteriormente nessa aula, se a minha base é positiva, a minha base elevado a qualquer número sempre vai ser positivo. Ou seja, 3 quintos elevado a x nunca vai poder dar um número negativo. Então, aqui eu sei que não existe x pertencente aos reais. Desse modo, o único número que vai compor o nosso cônjuge de solução vai ser o zero. Tudo bem? Então, resumindo. Resolver uma equação exponencial é um processo bem simples. Por quê? Eu simplesmente vou deixar ambos os termos com a mesma base para poder cortar a base dos dois lados e igualar os nossos expoentes. Porém, dependendo da nossa equação exponencial, nós precisaremos usar outras técnicas, outras propriedades já conhecidas por nós, para que consigamos simplificar aquela expressão original e tornar a nossa equação uma equação que nós saibamos resolver. Tudo bem? Por hora, então, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado bem claro isso a todos vocês. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.